Bom, a questão aborda um texto de um historiador britânico, Eric Hobsbawm, em que ele fala da questão do cristianismo. Aí o texto diz o seguinte: regimes que se dizem cristãos e que derivam sua autoridade de um determinado corpo de textos já variaram do reino feudal de Jerusalém aos Chakers, do império dos czares russos à República Holandesa, da Genebra de Calvino à Inglaterra georgiana. E em épocas distintas, a teologia cristã absorveu Aristóteles e Marques, ou seja, o São Tomás de Aquino, lá no final da Idade Média, que usou Aristóteles para justificar o cristianismo, ou então o Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, que usou o marxismo para criar o socialismo cristão. Todos afirmavam provir dos ensinamentos de Cristo, embora em geral desagradando a outros cristãos igualmente convencidos de sua cristandade. Então, Eric Hobsbawm fala aí da heterogeneidade do mundo cristão, que se tornou muito maior com o advento da reforma iniciada pelo Lutero em 1517, no século XVI. Vamos ver o que nos pede a questão. No texto de Eric Hobsbawm, há informações que nos fazem lembrar a reforma protestante, que, repito, começou com Lutero, as 95 teses, em 1517, a qual pôs um fim no monopólio espiritual da Igreja Católica, oferecendo novas opções religiosas. Então havia um monopólio do cristianismo exercido pela Igreja Católica na Europa Ocidental até a Reforma Protestante. O Lutero rompeu com esse monopólio e a partir do Lutero surgiram várias igrejas protestantes, principalmente a luterana, a calvinista e a anglicana. Um dos efeitos do movimento, sobretudo a partir de Calvino, foi... Então a questão deu uma ênfase aí na questão do calvinismo. Letra A destruição das bibliotecas. Falso, né? A Reforma Protestante não foi um movimento que saiu destruindo bibliotecas por aí, né? Então essa aí é falsa. O que houve foi por parte da igreja a proibição de alguns livros que contestavam dogmas católicos, com o índex. Mesmo assim, destruição de bibliotecas, não. Letra C. O fim das promoções eclesiásticas baseadas no critério da riqueza pessoal ou familiar dos sacerdotes, adquirida com a venda das indulgências. Aí falso, porque a venda de cargos eclesiásticos não era a venda de indulgências. A venda de indulgências praticadas pela Igreja Católica até o Concílio de Trento era a venda do perdão e da salvação. Letra D. A reafirmação da tese que defendia a salvação da alma pela fé e pelas boas obras, contrariando o dogma que determinava a salvação pela fé. Na verdade, as igrejas protestantes, elas vão romper com essa ideia de salvação pelas boas obras e vão defender a ideia da salvação apenas através da fé. Então, muito pelo contrário, elas não reafirmam a tese de salvação da fé e pelas boas obras, elas rompem com essa ideia. E as igrejas protestantes vão defender a ideia de salvação apenas pela fé, e tanto em Lutero quanto Calvino, muito forte a ideia da predestinação, de que as pessoas já nascem salvas ou condenadas. O incentivo ao surgimento de movimentos heréticos contra a prática religiosa desenvolvida por seitas rurais que deram origem às reformas. Aí falso, apesar de movimentos camponeses aderirem às reformas, a reforma protestante que surgiu com Lutero surgiu lá na cidade da Saxônia. Ela não surgiu a partir de seitas rurais. Por isso que responde a questão é a letra B. Sobretudo o calvinismo representou um estímulo ao desenvolvimento capitalista, na medida em que criou uma ética favorável ao lucro. Sim, a ética protestante desenvolvida por João Calvino, que valoriza o trabalho árduo e o enriquecimento pessoal. Então, o calvinismo, principalmente, ele trouxe uma justificativa para o lucro através da valorização do trabalho. Aí é quando o lucro deixa de ser pecado, na visão calvinista, enquanto que a Igreja Católica considerava que o lucro excessivo não é amor ao próximo, é exploração do próximo.
Nesse contexto, considera-se que, assim como o calvinismo estimulou o capitalismo ao justificar o lucro, o crescimento do capitalismo também estimula o crescimento do calvinismo. É uma via de mão dupla, porque nos lugares onde a burguesia estava em ascensão, muitas vezes o calvinismo era bem aceito, como por exemplo na Suíça, na Holanda, na Inglaterra. Por isso, letra B responde a questão.